Olá pessoal, aqui é o Zeno do canal Astro Presente. Essa aqui é uma rápida explanação sobre os efeitos do eclipse para os 12 ascendentes. Então nós vamos falar aí onde é que vai cair o eclipse no seu mapa, para você ter uma ideia se ele vai ativar ou não algo no seu mapa, e ao longo do vídeo eu vou falando aqui, vou dando alguns detalhes no meio, porque não é todo mundo que vai sentir o efeito desse eclipse. Não basta somente ele cair em determinado lugar no seu mapa, tem que ter mais alguns outros fatores aí que eu vou falando durante o vídeo. Então vamos lá, primeiro eu vou pegar aqui quem é do ascendente de Sagitário. Por quê? Porque exatamente às 5 horas, 5h56, 5h58 da manhã do dia 19 de novembro de 2021, o Sol está nascendo, né, como vocês podem ver aqui no meu mouse. O Sol está nascendo, deixa eu só ver se eu estou gravando o mouse. Beleza, estou gravando meu mouse. Então, aqui ó, o cursor do mouse, Sol nascendo e Lua se pondo. Para quem tem ascendente nos primeiros graus de Sagitário, esse eclipse vai pegar, inclusive é importante porque ele acontece próximo dos eixos importantes, né? Aqui é o ascendente e o descendente. Então, para aqueles que têm, que nasceram no Brasil, obviamente, né, gente? Que nasceram no Brasil, estou generalizando de uma maneira geral, isso varia muito, mas eu estou fazendo aqui, esse mapa ele é para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Então ele vai variar um pouquinho, eventualmente se a pessoa nasceu no Acre, nasceu em Manaus, ali, nasceu em outros lugares bem distantes de São Paulo. Mas de uma maneira geral, tá, o fuso de São Paulo é bem semelhante ao fuso de Brasília. Então nós podemos imaginar aí que, vamos falar genericamente para todas as pessoas. Então, continuando, você tem ascendente, deixa eu colocar aqui um pouquinho para frente, né? Aqui ó, quase 5 graus de Sagitário. Esse aqui é o glifo do símbolo de Sagitário, glifo do signo de Sagitário na realidade, né? Então vamos lá, Sol na casa 12 e Lua na casa 6. Então esse eclipse vai pegar o seu eixo, você que é de ascendente em Sagitário, ele vai pegar o seu eixo casa 6, casa 12. Casa 6 é aquela que vai falar de saúde, hábitos que interferem nas condições de saúde, vai falar de doença também, trabalho, rotina, emprego, não carreira, tá? Mas emprego, empregados, servidores, de uma maneira geral. É a casa, resumindo, a casa do trabalho e saúde. E a casa 12 é a casa do inconsciente, a casa das forças e fraquezas desconhecidas, das limitações, obstáculos e da atividade inconsciente. Então observem aí um efeito, observem se vocês não têm planetas e posições no grau 27 de Escorpião e no grau 27 de Touro, tá? Porque esse eclipse ele tem uma orbe aí, um grau de influência de mais ou menos 5 graus. Então 5 graus antes e 5 graus depois, né, gente? Então ali, ó, de 22 graus até 22 para 27 e de 27 mais 5 até 2 graus do signo seguinte, tá? Então, por exemplo, você tem, eu tenho um planeta ou uma posição importante do mapa a 1 grau de Gêmeos, do signo de Gêmeos, né? 29 de Touro, finalzinho de Touro, começo de Gêmeos, 1 grau, 2 graus de Gêmeos. Sim, você vai ter uma influência do eclipse. Claro que essa influência é mais forte, ela aumenta à medida em que se aproxima do grau 27. Então, se você tiver aí posições planetárias ou ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu no grau 27. Presta atenção que vai acontecer alguma coisa. Você vai sentir o eclipse mais do que as outras pessoas. Ângulos também, tá, gente? Então quem tiver um ângulo, por exemplo aqui, ó, o sujeito tem ali, a pessoa tem ascendente a 16 graus de Sagitário.
Então ele vai continuar lá na casa 12 dele, né? O eixo 6, 12, casa 6, casa 12. E aí se ele tiver lá alguma posição a 27 graus tanto de Escorpião quanto de Touro, quanto, por exemplo, de Peixes, que vai formar um sextil. Então, se tiver qualquer coisa 27 de Peixes, ele forma um sextil. A 27 de Leão. Então, ó, 30, 60, não, de Leão não, perdão, de Câncer, a 27 de Câncer ou a 27 de Peixes, vai estar formando ali um aspecto, a Lua fazendo um sextil com alguém que está a 27 graus de Câncer, com alguém que está a 27 graus de Peixes, e assim por diante, tá, gente? Vale os aspectos aí. Sextil, quadratura, no caso quadratura vai acontecer Leão Aquário, né? Se tiver um ponto importante do mapa a 27 de Leão ou a 27 de Aquário, vai estar formando o quê? Uma quadratura, 3, 6, 9, 90 graus, uma quadratura, então é um aspecto tenso. Aí você pode, por exemplo, esperar onde você tem esse signo de Aquário e esse signo de Leão, aqui, por exemplo, 27... nós estamos falando de casa 3, né, para as pessoas 27, isso mesmo, casa 3, tá? Para quem tem ascendente em 26 de Sagitário, por exemplo. Então, observem que é o eixo das suas casas 6 e casa 12, mas formando quadratura com a sua casa 3 e com a sua casa 9, tá certo? Assuntos da casa 3 e da casa 9. Então, assuntos da casa 3 é o ambiente em que você vive, irmãos e irmãs, as formas de comunicação, tanto fala quanto escrita, e a sua mente, o seu processo de aprendizado, casa 3, tá? Para você que é de Sagitário. E casa 9 também, casa 9, mente superior, o superconsciente, religião, leis, ciências, educação superior, filosofia, psicologia e as viagens longas. Então é um eclipse que ele vai pegar teus eixos 6 e 12, bem como as quadraturas. Tá? As quadraturas que vão ser, por exemplo, posições que você tem que ficar atento, né? Porque os trígonos e sextil são posições tranquilas, mas as quadraturas vão te exigir um pouco mais de atenção. Se você tiver posições nessas casas, tá? No eixo Leão-Aquário, fazendo aí um planeta aqui, por exemplo, né? Se tiver um planeta no grau 27, esse planeta vai estar fazendo quadratura. E por sinal participando de uma quadratura T, né? Porque você tem aqui os dois em oposição. Se qualquer planeta que você tiver em Leão ou em Aquário, ele vai estar fazendo quadratura T com o eclipse. Tá ok? Então prestem bem atenção aí. Agora vamos ver o finalzinho de... pessoal do finalzinho 25, 26 graus de Sagitário. Aí você já pode perceber que a partir de 25 graus de Sagitário, tanto o Sol quanto a Lua, eles já estão entrando no eixo, mudando de eixo, né? Que é casa 5 e 11. Tá? Então, não é que todo mundo que é de Sagitário vai ter o eclipse no eixo casa 6 e 12. O pessoal dos últimos graus de Sagitário pode muito provavelmente ver esse eclipse influenciando suas casas 5 e 11. Casas 5 e 11. Certo? E para o sagitariano de últimos graus de ascendente, 26, 27, 28, 29 graus, casa 5 e 11 vai lidar com o quê? Casa 5, filhos, romances, os casos amorosos, prazeres, diversões, feriados, festas, jogos, hobbies e passatempo. E na casa 11, amigos, objetivos e planos de longo prazo, grupos associativos, tá? Tipo clube, igreja, alguma associação, alguma ordem que você faça parte, a vida em sociedade, digamos assim, né? Então são os eixos
das casas 5 e 11 que vocês vão esperar alguma espécie de influência desse eclipse. Tudo bem? Lembrando, e as suas quadraturas? Suas quadraturas vão estar no eixo, já no eixo 2, casa 2, casa 8, tá? Que é a parte de tensão, assim, que vocês têm que colocar uma energia, uma atenção maior. E casa 2 e casa 8 continua valendo, né? Casa 2, financeiro, financeiro, posses, investimento, ganho de dinheiro, lucro ou perda, talentos, recursos interiores e senso de autodignidade e valores. E casa 8, apoio financeiro, moral, espiritual ou físico que você recebe de terceiros, segredos, sexo, a regeneração espiritual e física. Então são assuntos que podem estar sofrendo alguma tensão aí se você, sagitariano dos últimos graus, tem alguma posição importante a 27 graus, fazendo quadratura com esse eclipse, com o eclipse Sol-Lua. Show de bola? Agora vamos para o próximo, que é Capricórnio. Para os capricornianos, então ele está ali, ó, vai pegar o eixo casa 5 e casa 11, vale o que eu falei para Sagitário. Tá? Eixo casa 5 e 11 significa quadraturas a esse eclipse envolvendo casas 2 e casa 8. Mesma coisa que eu falei lá para Sagitário, né? Então, financeiro, posses, investimentos, valores internos da casa 2 e casa 8, o apoio financeiro, moral, espiritual e físico que você recebe de outras pessoas, bem como segredos, sexo, regeneração espiritual e física. Isso vale então para você, Capricórnio, nos primeiros graus, até o grau 15 aí, ó, vamos ver, ó, grau 15, vamos parar aqui, grau 15 e 16, tá vendo? Grau 15 e 16, você continua com o seu eclipse no eixo da 11 e da 5, então ele está diretamente, observa, né? Inclusive se você não vai ter posições planetárias sempre em Touro e Escorpião, e para você capricorniano, caindo na casa 5 e 11, casa 5 e 11 como sempre, né, gente? A casa 5, filhos, romance, casos amorosos, prazeres, diversões, férias e feriados, jogos, hobbies e passatempos. E a casa 11, o coletivo, amigos da coletividade, amigos que você faz em grupos que você pertence, associações, ou mesmo na sua empresa, se você trabalha numa empresa grande. E planos de longo prazo, esperanças, objetivos e planos a longo prazo. Observa isso, observa o que você, Capricórnio de grau 15, você ainda está, eixos das casas 2 e 8, tá? Fazendo, no caso aí, fazendo quadratura, né? Se você tiver pontos importantes aí nos graus 27 de Aquário e Leão, tá? Mais um pouquinho então, para chegar no finalzinho de Capricórnio, 24, 25, graus 24 e 25, então observa que você ainda tem a Lua no finalzinho da sua, comecinho da sua casa 5 aqui, e o Sol finalzinho, comecinho da casa 11, eu tô encanado com o finalzinho aqui, não é finalzinho, é comecinho, né? O Sol está aqui, ó, casa 11 começa aqui e termina aqui, e o Sol entrando na tua casa 11, então continua valendo assuntos de casa 5 e 11, tá? No eixo casa 5 e 11. Agora, aviso aos navegantes, né? Para quem está no finalzinho de Capricórnio, mais uns grauzinhos aqui, veja, a Lua está bem no comecinho da casa 5 e o Sol bem no comecinho da 11, e o grau 27 já está passando ali para o eixo 1, 7. Então ele sai do eixo 2,8 e vai para o eixo 1,7. Então só mais um pouquinho de nada aqui, ó. Pessoal dos últimos graus de ascendente em Capricórnio. Observa que você vai ter os pontos de tensão no mapa, que fazem quadratura com o eclipse, envolvendo casa 1 e casa 7. Tá? Então, ó, casa 1,
personalidade, temperamento, tendências naturais, a sua individualidade e a forma de se expressar. E a casa 7, seu cônjuge, os seus sócios, né, parcerias conjugais e de negócios, o casamento, o divórcio, contratos, processos e negociações, o outro de uma maneira geral, né? Então, eu e o outro. Presta atenção, você dos últimos graus de Capricórnio, se você não tem posições em Aquário e Escorpião, em torno de 27 graus, lembrando sempre que tem uma orbe, né? Uma orbe aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, e observa momentos de tensão nos assuntos do eixo de casas 1 e 7. Show de bola? Então vamos para Aquário, começando Aquário. Grau... Perdão, gente, eu cliquei errado aqui, Aquário. Aqui. Grau 0 de Aquário, aqui, ó, o glifo de Aquário, né, do símbolo de Aquário. Cadê o eclipse? O eclipse, para quem tem comecinho de ascendente, 1 grau de Aquário, 2 graus de Aquário, 3 graus de Aquário, ela está no comecinho do seu eixo casa 4, casa 10, certo? Então, vai acontecer e iluminar os assuntos, iluminar ou não, né? Porque o eclipse esconde luz, né? Mas fique atento aí às energias do eclipse nos assuntos de casa 4 e casa 10. No caso, casa 4, lar, seus pais, tá meio torto aqui para vocês lerem, né, gente? Não tinha como eu colocar o texto reto aqui, senão não ia caber dentro dos limites da casa. Então, quem estiver vendo no celular, dá para virar o celular que você vai ler de boa. Mas quem estiver no monitor, tem que dar uma viradinha na cabeça aí, ó. Eixos 4 e 10. Então, assuntos da casa 4, seu lar, os seus pais, a família, de onde você vem, né, o lar que você vai formar, as propriedades, como casas ou imóveis, e tudo o que é isolado. Então, a casa 4 fala das suas raízes e da sua família, né? Casa 10, carreira, né, gente? Casa 10 é carreira. Casa 10 é meio do céu. Inclusive, casa 4 é fundo do céu. O início, a cúspide da casa 4 é o fundo do céu. E a cúspide da casa 10 é o meio do céu. O meio do céu fala da sua carreira. Então, a casa 10, de uma maneira geral, profissão, a sua reputação e a sua posição na comunidade. Veja, com um eclipse acontecendo nesse eixo, fique atento para esses assuntos aí, então, assuntos da casa 4 e da casa 10. E atenção para vocês colocarem energia, igual o pessoal de Capricórnio, tá? Vocês vão estar no mesmo barco que o pessoal dos últimos graus de Capricórnio. Porque você vai ter ali, por exemplo, o seu grau 27 de Aquário e o seu grau 27 de Leão no eixo de 1 e 7. Tá? Então, eu e o outro. A casa 1, parceria, personalidade, temperamento, tendências, a sua forma de se expressar, a sua individualidade. E casa 7, o outro, parceiro, cônjuge, o sócio, os contratos, as negociações. Então, eu, o outro. Tá valendo aí, então, no caso, para vocês prestarem atenção nas tensões, tá? Porque o que você tiver de posição aqui no grau 27, ou próximo do grau 27, está formando quadratura, que é um aspecto tenso com o eclipse. Então, as tensões, elas vão representar desafios, tá? Na astrologia clássica e tradicional, o grau 90, né, o aspecto de quadratura, é um aspecto assim bem terrível, né, maléfico. Na astrologia moderna, os astrólogos da astrologia moderna preferem chamar isso de desafios. Tá? Então, mas de qualquer maneira, evite, né, na hora do eclipse, principalmente aqueles que têm graus exatos. Né, o cara fala, nossa, eu tenho uma lua em Aquário no grau 27. Vai acontecer 6 horas da manhã o eclipse, então de preferência esteja na cama dormindo, não esteja na balada, terminando a balada às 6 horas da manhã, porque para você que tem uma posição planetária no grau 27 de Aquário, mais do que Leão, porque Leão aqui estou falando do outro, né? A casa 7 representa o outro, mas se bem que pode representar inclusive uma briga com o outro, né? Então, fica em casa no dia do eclipse, fica quietinho na cama lá, numa boa, né, que vai dar tudo certo. Principalmente se você tem planetas no grau 27 de Leão ou de Aquário. Agora vamos lá, gente, dando segmento aqui, eu vou para o meio
de Aquário, para aquele povo que está lá em torno, o ascendente em torno de 15 graus de Aquário. E aí o que acontece? Ó, mesma coisa, o teu eclipse continua lá, a Lua bem no meio da tua casa 4 e no meio da casa 10. Então, casa 4, assuntos da casa 4, assuntos da casa 10. No caso aí, o Pisces vai fazer quadratura, não, Aquário aqui, né? Casa 1 e 7. Continua a mesma coisa, tá? Para vocês. Então, vale para vocês. Vai valendo aí, ó, grau 20, tá vendo? Continua na casa 4 aqui, tanto Lua quanto Sol. Lua na casa 4, Sol na casa 10. Se você tiver planetas na posição 27, eles vão estar na casa 1 e casa 7. Aí, o finalzinho, mais um pouquinho aqui, vamos mais um pouquinho. Bom, os últimos graus de Aquário, aí é que a coisa muda de figura, né? Nos últimos graus de Aquário, porque ó, você tem Lua bem no fundo do céu, Sol no meio do céu, tá pegando aí seus pontos cardeais, né? Então são pontos importantes no mapa, e a configuração de quadraturas, ela já está caindo. Grau 27 de Aquário já cai na sua casa 12. E grau 27 de Leão já cai na sua casa 6. Né? Está começando a cair ali na casa 6. Então, a coisa muda. E o teu grau de tensão, para você que é os últimos graus de Aquário, fica para os assuntos das casas 6 e casa 12. Né? A casa do trabalho e da saúde, a casa do inconsciente, das forças e fraquezas desconhecidas. Tudo bem? Então vamos passar para o próximo, que é Peixes. Para os piscianos, bem semelhante, ó, quem tem ascendente nos primeiros graus de Peixes, bem semelhante a quem tem ascendente nos últimos graus de Aquário, né, tipo lá 26, 27, 28, 29 de Aquário, né, e 30 de Aquário, e 1, 2, 3, 4, 5 de Peixes, o eclipse vai cair em lugares bem próximos. Tá? Ele vai estar próximo do teu meio do céu e fundo do céu, que é a mesma coisa, eixos das casas 4 e 10. Então vale o que eu falei para Aquário nos últimos graus, vale para Peixes nos primeiros graus. Ele vai estar bem próximo ali dos eixos, influenciando o fundo do céu e meio do céu. Mas já entrando, tá? Caindo nas casas, no eixo das casas 3 e casa 9. Casa 3 e casa 9 vai influenciar o ambiente, irmãos, forma de comunicação, sua mente, seu aprendizado. E casa 9, mente superior, superconsciente, religião, lei, ciência, educação, filosofia e viagens longas. Show de bola? Então, a forma de comunicação e aprendizado e mente superior e viagens longas. Onde que vai estar a tua atenção? Então, quem vai fazer quadratura aí? No caso do pisciano de primeiros graus e do aquariano de últimos graus, é o ascendente, né, gente? Posições planetárias que estão próximas do ascendente e do descendente vão estar fazendo quadratura. E à medida em que avança isso aqui, ó, por exemplo, para o pisciano de 5, 6, 7 graus, continua, né, o eixo casa 3 e casa 9, o que acontece? Quadraturas envolvendo casa 6 e casa 12. Tá? Então, são pontos de tensão aí em casa 6 e casa 12. Tanto para o pisciano de 7, 8, 9 graus, vamos lá, vamos avançar um pouco até o grau 15. Aqui, ó, pisciano de grau 15. Continua, né? Grau 27 de Aquário na casa 12, grau 27 de Leão na casa 6. Continua isso. Certo? Aqui, ó, casa 6. E o eclipse continua, ó, Lua caindo na casa 3 do pisciano e Sol caindo na casa 9 do pisciano. A gente avançando, então vale o que eu falei, né, gente? Avançando aqui para os últimos graus de Peixes, eu vou avançar até a Lua mudar de
mudar de casa. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 26 de peixes em diante, a Lua já está mudando de casa, Lua e Sol. Então, o que acontece? Eles estão passando a acontecer no eixo 2,8. O eixo 2,8. Valores e dinheiro do outro, né? Dinheiro seu, dinheiro do outro. Valores seus, valores do outro. Então, observe que para o pisciano de últimos graus, ele tem que prestar atenção no eixo casa 2, casa 8. E qual que é o eixo de desafios e tensões dele? Aí já muda para 11, 5. Certo? O grau 27 ali de Leão e o grau 27 de Aquário começam a fazer parte do eixo 11, casa 5, casa 11. Certo? Mais um lerinho aqui, ó. Lerinho 28 de Peixes. Olha lá onde que está o 27, 28 de Aquário e 27, 28 de Leão. É o eixo 5, 11. Então você vai se preocupar aí com os assuntos das casas 5 e 11 que formam um desafio com o seu eixo de eclipse. E outra mudança importante também, né? Últimos graus de Peixes, você está vendo que ele já mudou ali, está caindo na casa 2. Tá? Então não é mais casa 3, casa 9, é casa 2, casa 8, certo? O eclipse, né? Então você percebe que são assuntos da casa 2, casa 8, assuntos de desafio das 5 e 11. Show de bola? Que vai valer também para o Áries. Aqui, ó. Para o Áries. Tá? Ele está bem, ó, Lua e Sol, bem nas casas 2 e 8 do Ariano. E os assuntos de tensão, que é Aquário e Leão, na 5 e 11. Tá? Então vale o que eu falei para Peixes. Né? Por casa 5, filhos, hobby, diversões. E a casa 11, não o amigo íntimo, tá, gente? Amigo íntimo é mais casa 4 e casa 7, mas é os amigos do trabalho, né? Ali, do grupo que você faz parte, né? A torcida do Corinthians, a torcida do Parmeira, o pessoal da igreja, o pessoal da igreja, do templo que você frequenta, o pessoal do clube que você participa, né? Ou aquela turma de futebol de quarta-feira, sabe? Ou aquela turma, enfim, o que você fizer em comum que seja uma atividade grupal, não são esses amigos que eu estou falando, né? Que podem até virar amigos íntimos, que aí vai circular mais na casa 4, casa 7, mas é mais atividade grupal, né? E não esquece também, ó, planos de longo prazo. Então você vai ter tensões aí, você quem? Você, Áries, dos primeiros graus, aqui vamos dar um pouquinho aqui, ó, 5 graus, tal. Continua, tá? Eixo, desafios nos assuntos de casa 5 e casa 11 e o seu eclipse caindo nos assuntos de casa 2, casa 8. Show de bola? Vamos para 15 graus de Áries. Stop. Legal. 15 graus de Áries. Continua. Então, para quem tem lá o ascendente em torno de 15 graus de Áries, continua Lua e Sol nos assuntos de casa 2, casa 8. E os assuntos de desafio, né, quem vai formar algum desafio, assuntos de casa 5 e casa 11. Tá? Ah, Zeno, mas eu não tenho nenhum planeta a 27 graus de Aquário, nem a 27 graus de Leão. Ótimo, excelente. Então você não tem nenhum ponto no mapa fazendo quadratura com eclipse. Vá bem, né? Então você vai... E também, se você não tiver nenhum planeta, nenhuma posição importante em Touro ou em Escorpião, a 27 de Touro, 27 de Escorpião, também. Você não vai sentir muito o eclipse. Não é todo mundo que sente os efeitos desse eclipse. Show de bola? Então, vamos mais. Ó, 1, 2, 3. Eu comecei em Sagitário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou até Touro, tá, gente? Depois o outro vídeo eu vou fazer de Gêmeos. De Gêmeos até Escorpião, tá? Eu fiz de Sagitário a Touro. Aí, Gêmeos a Escorpião eu faço no vídeo número 2, mas eu subo os vídeos na sequência aí. Então vamos mais um pouquinho aqui, ó. Vamos avançar o Ariano. Vamos avançar o Ariano até 20 e pouquinho, quase 25. Aí, ó, 25 graus, Ariano.
Ariano de 25 graus, ainda está lá, ó, tá caindo casa 2, casa 8, tá? Então vale casa 2, casa 8, vamos ver se a tensão muda. Já tá, o 27 ainda continua, tá? Finalzinho da casa, comecinho da casa 11, comecinho da casa 5, tá? Então vale para você o que eu falei para o outro ariano, né? Para o ariano dos começos, dos graus de começo de Áries. Agora que a coisa muda, ó, mais um pouquinho de Áries aqui, ó, 28 de Áries, por exemplo, tá vendo? Que já começa a mudar o eixo para 1,7, certo? O eixo do eclipse para 1,7 e o eixo das tensões e quadraturas para 4,10. Assuntos de família e assuntos de carreira. 1 e 7 assuntos da personalidade, da individualidade, e o 7 parcerias, o cônjuge. Então você que é de Áries, dos últimos graus de Áries, preste atenção nesses assuntos de casas 1 e 7 e nos desafios propostos pelo eclipse nas casas 4 e 10. Show de bola? E aí, o último do vídeo, depois eu faço Gêmeos até Escorpião, eu faço no outro vídeo. O último do vídeo é Touro. Cadê Touro? Vamos avançar aqui, ó. Touro. Você que é do signo ascendente de Touro, não quero saber o seu signo solar, tá? O seu signo solar pode ser qualquer outro, mas se o seu ascendente é Touro, você vai ter essa lua passando. Cadê a lua? Ah, olha lá, a lua passando na casa 1. Então, para o taurino, vai ter o eclipse, o eixo, a própria lua iluminando aí casa 1, iluminando casa 7. Tá? Quais são as tensões? 27 graus de Aquário, 27 graus de Leão. Tá aqui, né, gente? O mouse passando aqui. Assuntos das casas 4 e casa 10, para você que é do signo de Touro. Vamos avançar um pouquinho. Touro, parou o Touro ali no 5 graus, não muda nada, viu, gente? Continua a mesma coisa. Você que tem ascendente em torno de 5 graus de Touro, vai ter lá o perhaps todo acontecendo na sua casa 1 e casa 7. Momentos de tensão nas casas 4 e casa 5. Tá? Bem como o taurino de 15 graus, 16 graus, não muda, mesma coisa. Note que conforme vai aumentando os graus, a lua vai se aproximando do ascendente. Então o taurino vai ter lá um eclipse bem próximo ao ascendente. Isso é uma coisa importante por si só, tá? Bem importante, inclusive porque vai estar fazendo quadratura, ou seja, criando tensões e desafios com o meio do céu. Vai bem, né? Mas por enquanto aqui, ó, o grau 15 de Touro, o eclipse ocorre nos eixos das casas 1 e 7, então os assuntos ali de personalidade, temperamento, individualidade, junto com os assuntos de parcerias conjugais, negócios, sociedades e negociações de uma maneira geral. Momentos de tensão nos assuntos das casas 4 e 10, tá? Casa 4, família, lar, casa 10, carreira, a sua reputação e sua posição na comunidade, né? Os assuntos de carreira e os assuntos de família. Vamos mais um pouquinho aqui, 20 e poucos graus. Presta atenção você, taurino, tanto taurino quanto, eu vou falar no outro vídeo do escorpião também, né? Você ter um eclipse no ascendente não é qualquer coisa, né? É uma coisa realmente importante. Então, o taurino, se ele tiver ascendente a 27, ó, mais um pouquinho aqui, em torno de 27 graus, ele vai ter esse eclipse acontecendo no ascendente e no descendente dele. Isso não é pouca coisa, tá, gente? Então, preste bem atenção que é um grande momento na sua vida aí. E para você taurino de 27 graus em diante, observe que a coisa já muda, né? Está no ascendente e já começa a influenciar casas 12 e casa 6. Né? Casa 6 e 12, como aqueles outros lá que vocês viram, que também aconteceram coisas nas casas 12 e casa 6. E momentos de tensão, próximos ali ao meio do céu, mas já no eixo casa 3, casa 9. Tudo bem?
Então, bem no finalzinho, para você que está bem no finalzinho ali, 28, 29 graus de touro, né, de ascendente, você já tem o eixo casa 6, casa 12, acontecendo o eclipse, que são aí os assuntos de trabalho e saúde da casa 6, com os assuntos do inconsciente, forças e fraquezas desconhecidas da casa 12. E os seus assuntos de tensão no eixo 27 de Leão e 27 de Aquário. Ó, estão próximos do seu meio do céu e fundo do céu. Tá? Então, são momentos importantes aí. Prestem bem atenção, vocês que têm ascendente em torno de 27 graus de touro. E principalmente, tá? Porque aí, para quem tem ascendente em torno de 27 de touro, presta atenção que vai estar acontecendo nos 4 pontos importantes do mapa, né? Que são ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu. Você vai ter pontos de tensão desse eclipse nos 4 pontos importantes, angulares do seu mapa, né? Por isso são chamados de pontos angulares. Show de bola? Então, no próximo vídeo eu continuo falando, o próximo vai ser Gêmeos, né? Então, até o próximo vídeo, para quem é de Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra e Escorpião, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.